Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria, é sempre bom nós estarmos juntos aqui nas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios. Rede União é a rede que chegou para ficar, Rádio Metrópole 7. Caso vocês queiram ouvir a nossa programação, é só acessar Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7, Valdeir Carvalho barra Rádio Metrópole 7. Vocês vão ficar com o melhor da programação, muita música e informação na medida certa. É isso aí. É pra, né? Sempre também muita informação na medida certa. Então é isso aí. A rádio é a rede que chegou para ficar. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre o jogo do Vasco da Gama. O Vasco empatou com o Operário em 1-1 lá no Paraná. Nosso técnico Felipe Maestro como técnico interino. E o que falar sobre o Vasco? O Vasco é isso aí mesmo. O Vasco é esse time, é isso aí mesmo. É o que tem, é o que é. E não dá para a gente só colocar a culpa no Fábio Carilli, né, no técnico. Por causa de quê? Nós tivemos uma declaração muito infeliz aí por parte do presidente lá, do Ferroviário, do Operário, dizendo que o Vasco da Gama não é uma equipe de grande porte. Sempre é isso, né? A gente observa aí algumas declarações de alguns presidentes quando vão enfrentar o Vasco, sempre tentando humilhar o Vasco. Assim foi lá com o presidente do Santos, que quando acabou o jogo achou inadmissível o Santos perder para o Vasco, que acha que o Vasco é um time inferior. E hoje existe essa máxima entre os outros clubes. O Vasco perdeu o respeito, o Vasco perdeu aquele respeito. A gente não está aqui chegando e a gente não está ofendendo o Vasco, a gente não está humilhando, a gente não está querendo denegrir a imagem de ninguém, mas é uma realidade. Já faz um tempo que os clubes, quando vão enfrentar o Vasco, os times, quando vão enfrentar o Vasco, não querem perder para o Vasco. Até pelo fato de o Vasco sempre estar nesse sistema. O Vasco parece que não evolui. Quando evolui, alguma coisa faz com que o time regrida. É um time. Não é como antigamente. As pessoas tinham. Os times, os adversários, quando vinham enfrentar o Vasco, tinham medo, tinham respeito. Principalmente São Januário. O Vasco era. Eu já escutei muitas narrações e até comentários falando que o Vasco era um time muito difícil de ser batido. Era difícil jogar contra um Vasco, Edmundo, Romário, eu sempre, né, Roberto Dinamite, nos primeiros anos do Vasco da Gama na elite do futebol, o Vasco colocava a respeito. Adversário muito difícil mesmo. Não aceitava a derrota, não aceitava perder. Esse Vasco de hoje é um time que não tem essa personalidade, é um time que não tem vontade, é um time que não tem garra, é um time que não tem desejo de jogar, em honrar essa camisa. É um time que joga, mas entra em campo por entrar. Ele não tem expectativa, ele não tem nada, como se não tivesse identificação com o Vasco da Gama hoje, né? E com uma declaração dessa do presidente do Operário, dizendo que o Vasco não é um time de grande porte, pelo amor de Deus, a camisa, o clube do Vasco, realmente é até grande, mas a gente tem que fazer a diferença. Clube e time. O clube é grande, o time, né, mediano. Essa que é a grande verdade. O time é mediano, então quando outros clubes, aí sim, clubes pequenos, mas, como o Cardo Operário, é um clube pequeno, mas é um time razoável, então a gente não pode, embora o Vasco tenha uma história, mas não pode perder para esse time que está representando o clube de regatas Vasco da Gama. Eu acho que isso é uma definição muito clara do que a gente está querendo falar. Né? Uma coisa é o clube, a história. Vasco, como clube, é um clube gigante. Mas o time não consegue ser tão gigante quanto o clube. Então, fica desse jeito, fica nessa situação. E então, os outros adversários respeitam até a história do clube, mas não respeitam o time do Vasco, que é um time que não coloca, que não impõe medo.
E quem joga contra o Vasco, o time do Vasco, já joga assim, poxa, são 3 pontos garantidos, 1 ponto garantido, é um adversário fraco, não podemos perder para esse adversário que vem aí, para esse time que vem aí. Tem uma torcida sensacional, que é cantada e decantada nos 4 cantos do planeta. O Clube de Regata Vasco da Gama e a sua torcida são gigantescos. Gigantescos. O time do Vasco é que não faz a sua equivalência ao clube e nem a sua torcida. O time é que é pequeno, vamos botar assim, ou médio. Porque você entender que o Vasco jogar, como jogou hoje, contra o Operário, o Vasco consegue fazer ou achar o primeiro gol. Foi até um belo gol do Nuno Moreira. Excelente chute com consciência. Não tem essa de que ele não pensou em chutar. Pensou sim, fez um golaço. Mas depois daí, o Vasco não mostrou intensidade. O Vasco não mostrou... tudo bem, o Felipe Maestro pegou o time, até agrupou um pouco mais ali no meio de campo. Mas isso não mostrou uma evolução do time na sua parte também defensiva, porque depois do primeiro gol, o Operário começou a atacar e atacar muito o Vasco da Gama. Quando saiu, né, o que veio, o início do jogo, que eu vi o Daronco, esse árbitro do Daronco, falei, acabou pro Vasco. Porque a gente sabe como é que é esse juiz. Esse juiz Daronco, ele tem má intenção com o Vasco. Toda vez que ele joga, se ele puder prejudicar o Vasco, ele vai prejudicar o Vasco. Eu não sei como é que pode fazer para evitar com que esse sujeito, o Daronco, ele apite os jogos do Vasco, mas se ele puder prejudicar o Vasco, ele vai prejudicar. Tanto é que o lance do pênalti, não teve pênalti, não aconteceu nada, mas ele deu pênalti. Contra o Vasco, na mesma hora, ele apitou. Se fosse a favor do Vasco, pode ter certeza que ele iria mandar o jogo seguir. Ele não ia nem querer saber de analisar nem nada. Ele ia mandar o jogo seguir. Entendeu? Não iria dar o pênalti. O lance que aconteceu lá com o Léo Jardim e o jogador do Operário, se fosse ao contrário, contra o Vasco ele deu pênalti. E se fosse a favor do Vasco, ele mandaria o jogador do Vasco levantar, porque não seria pênalti. Aí o VAR foi lá, chamou, fizeram lá a revisão, ele viu que realmente não tinha nada a ver, não teve pênalti nenhum, porque ele queria arrumar um pênalti pro Operário. Então quando eu vi Daronco, eu falei, ih, cara, ferrou. Vasco não vai jogar contra o Operário, vai jogar contra o Daronco. Todos os jogos do Vasco que o Daronco vai apitar, o Vasco, além de enfrentar o adversário, tem que enfrentar o Daronco. Fica aí o registro, porque toda vez ele sempre vai tentar prejudicar o Vasco da Gama. Agora, do gol do Vasco, o Operário começou a tomar conta, começou a agredir o Vasco, começou a levar o Vasco um pouco mais para trás. Ficou um jogo preocupante no primeiro tempo. No fim do primeiro tempo, ficou um jogo preocupante. E a gente já sabia que o Operário iria, no segundo tempo, empatar o jogo. Porque o Nuno Moreira fez o gol, mas depois praticamente já estava morrendo em campo. Continua o problema do preparo físico. Certo que ainda o Felipe Maestro, lógico, não teve tempo de chegar e trabalhar o time. Foi com que ele tinha ali a espinha dorsal mesmo, vamos desse jeito, né, que era o time já montado pelo Carille. Então, quer dizer, e o preparo físico também não deu para poder chegar ali e fazer um trabalho interessante. E o que aconteceu? Aí o Nuno já estava morrendo já no primeiro tempo. O Felipe Coutinho no segundo tempo é sempre aquilo ali mesmo. Verratti nem apareceu. Nem teve lances de cabeceamento, nada do Verratti, nada. Campo muito ruim, campo lá do Operário, horroroso. O presidente lá do Operário, ao invés de ficar falando do Vasco, ele tinha que mais buscar cuidar daquele campo dele lá, horrível, esburacado, péssimo, não tinha nem que ter jogo ali, né? Mas aí quer falar do Vasco, esquece do
das suas obrigações. E aí, o Vasco no primeiro tempo, o Daronco foi até os 52, 53 do primeiro tempo, e o Vasco sendo pressionado. Vasco, Léo Jardim trabalhando, e quer dizer, a gente já não sufocou, com medo de sair o empate no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Vasco continua do mesmo jeito, faz as substituições, entra Lloyd, que não consegue ser aquele Lloyd, né, que foi contra lá o Cruzeiro no segundo tempo. Felipe Coutinho, né, ainda muito aquém daquilo que a gente pode esperar dele, e sempre previsível também, em algumas situações, principalmente no tempo que ele vai permanecer em campo, totalmente previsível. Você já sabe que 60, 70 minutos é o tempo que ele consegue jogar ganhando 1,5 milhão. Esse é o tempo que ele consegue jogar. Ficar em campo, jogar, né? Jogar mesmo, ele não joga. Ele fica ali em campo, de vez em quando faz alguns lances, mas jogar mesmo, aquelas jogadas que nós estamos esperando ainda do Felipe Coutinho, que ele está devendo, eu acho que não teve. E diante de um Operário que foi o campeão lá do Paraná. Então, quer dizer, aí fica se pensando, o que pode ser feito pelo novo técnico que vai vir no Vasco da Gama, com esse time que está aí, com esse time. Será que ele vai conseguir alguma coisa? Ele vai ter que tirar muito coelho da cartola, porque é um time sem pegada, sem vontade, é um time que realmente está muito mal preparado fisicamente, é um time que aceita muita pressão do adversário. O Vasco, muitas vezes, é como se o Vasco pedisse para tomar gol. Parece que o Vasco chega uma certa hora, pede para tomar gol. É como se os jogadores quisessem levar gol, porque não pode um time... Poxa, qualquer time aí, até de várzea, não vai fazer o que o Vasco faz, né? Aceitar muita pressão do adversário. Tanto aceitou que já estava evidente que o Operário iria empatar e empatou. E o medo era do Operário chegar e depois fazer a virada, que quem estava mais próximo do segundo gol era o Operário do que o Vasco. E aí vai falar, mas o Vasco jogou fora de casa. E esse jogo, esse empate aí? É sabor de quê? É sabor de derrota. Mas jogou fora de casa. A postura do Vasco, pela postura do Vasco em si, é derrota. Nós já sabemos que o Vasco é um time derrotado. Vai pegar o Palmeiras e vai tomar um sapeca. E ai. Vai tomar um sapeca. Porque é um time cansado, é um time morto, é um time limitado. Tudo bem, tem até, sempre no primeiro tempo, algumas explosões. Mas depois o time se entrega totalmente. Vai pegar um Palmeiras muito mais definido, preparado, aguerrido, é complicado, né? Até porque, para se ter uma ideia, o time do Operário, com relação ao Vasco da Gama, tecnicamente falando, é muito inferior. É muito inferior ao Vasco, tecnicamente falando. Mas mostrou muita garra, mostra disposição. Então, quer dizer, isso nem muitas vezes o Vasco mostra. Foi o que o Vasco não mostrou, né? Pô, você vai pegar um Operário, cara, pelo amor de Deus, não tem como chegar e ganhar, não tem como você mudar as linhas, quebrar as linhas, mudar o sistema de jogo, surpreender, aproveitar um jogo desse, vamos montar uma situação diferente, testar aqui outros jogadores, um novo sistema, né? Um esquema. O Vasco não pode fazer isso, mas cadê que faz? E aí fazer esse futebol que o Vasco fez contra o Operário, né? Não adianta vir com essa desculpa, mas aí foi jogo de ida, não importa seja de ida ou de volta, é um jogo que está perigoso. Porque se o Operário também chega aqui, porque o Vasco, dentro de São Januário, o Vasco também não se mostra muito aguerrido. Então, se o Operário chegar, vir entendendo que ele pode chegar aqui em São Januário e sair com a classificação, ele vai sair com a classificação. É um jogo perigoso. É um jogo. Por isso que é importante se construir o placar ainda fora de casa. Se o Vasco mete 2-0, 3-0 e traz esse jogo perigoso, porque é contra um adversário de pequeno porte, mas é um adversário perigoso e vai querer aparecer como apareceu hoje contra o Vasco e vai querer aparecer no jogo de volta do Vasco da Gama. Então, quer dizer, imaginou dentro de São Januário a torcida do Vasco passar o sufoco que passou no ano passado, né? Ver o time do Operário chegar e enquadrar o Vasco e se bobear, igual foi lá com o Água Santa, o Vasco se classificar na Bacia das Almas, fica difícil, né? Fica difícil. Então, o que a gente pode falar é isso, entendeu?
como que vai ser a chegada do novo técnico e qual o coelho que ele vai tirar dessa cartola, porque está complicadíssimo. Não é que a gente goste de falar do Vasco, menos é a realidade do Vasco, é essa. Essa é a realidade do Vasco. Porque quando você espera que o Vasco vai, né, por exemplo, saiu o técnico, o Fábio Carille, então o Vasco vai mostrar uma outra postura. Vai ser um time, de repente, né, até muito mais aguerrido, com muito mais vontade. É a mesma coisa, foi a mesma coisa. Time sem vontade, é um time que vai lá, faz uns ataques. E ainda tem um porém, tem que botar na conta do Felipe Coutinho, tem que botar na conta do Felipe Coutinho, porque ele exigiu ao Pedrinho, para a contratação dele, que o Vasco contratasse o Souza e o Alex Teixeira. Então você tem o Felipe Coutinho ganhando 1,5 milhão e você soma os salários do Souza, né, e agrega o salário do Alex Teixeira junto com o do Felipe Coutinho, só aí o Vasco tem uma despesa para mais de 2 milhões de reais, 2 milhões e meio, de jogadores que não entregam aquilo que eles estão ganhando no Vasco. Não entregam. Nem o Felipe Coutinho está entregando. Não entrega aquilo que realmente, se você botar os salários do Souza e do Alex Teixeira na conta do Felipe Coutinho, não está entregando nada. Nem eles, nem os outros dois estão entregando. Ou seja, até agora, a venda de camisa por parte do Felipe Coutinho trouxe os sócios, tudo bem, se paga. Mas mesmo assim ainda está muito aquém daquilo que ele poderia chegar e junto com a sua dupla lá, os seus amigos Souza e Alex Teixeira, o que eles poderiam. Porque quando o Alex Teixeira entrou hoje em campo, meu Deus do céu, você fala, caramba, cara, o que Alex Teixeira está fazendo no Vasco? Como? Né? Como que o Vasco aceitou esse pedido do Felipe Coutinho? Porra, entrou, porque o Felipe Coutinho saiu, alguma chance que ele teve lá de gols, chutou errado, ou chutou em cima fraco, para a defesa do goleiro, não fez nenhuma, não criou nada, né, que seja. Então, você fala, cara, 2 milhões e meio, vou botar aí juntando esses salários, para essa entrega, então fica complicado. Então, 1-1, Vasco e Operário, um jogo horrível, horroroso de se ver e de se ouvir, e agora é esperar aí o jogo do Vasco contra o Palmeiras. O certo é que quem vier para treinar o Vasco da Gama já vai ter que vir com uma situação muito definida, porque com esse time que está aí, a gente vai realmente brigar para não cair para a segunda divisão. Aqui fala Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima, torcedor vascaíno. Forte abraço, nós estamos juntos sempre.